Contar para você aqui no capítulo 3, diz assim, ó, depois disto abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia, e Jó falando disse, pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte habitem sobre ele nuvens, negros vapores de dia, do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz, e não venha, e não seja as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira, porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse, porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e não haveria repouso para mim, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados, e com os príncipes que tinham ouro, que enchiam suas casas de prata. Ou, como aborto oculto, não existiria como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor, porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo. Escute isso aqui, que esperam a morte, ela não vem, e cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura, porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu. Porque antes de meu pão vem o meu suspiro e os meus gemidos se derramam como água. 25. Porque o que eu temia me veio e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Amém? Feche os olhos aí, por favor, que eu quero orar com você agora. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, dando para nós o entendimento, o discernimento, Senhor, da tua palavra em nome de Jesus Cristo, possa descer de uma maneira simples para que todos possamos entendê-lo e compreendê-la em nome de Jesus. Assim a nossa fé no Senhor seja aumentada. Amém e amém. Gente, nós temos um texto já no princípio das aflições de Jó, quando o mal que ele temia lhe sobreveio. Eu quero falar para você que a Bíblia diz no capítulo 1, verso 1, 2 e 3, que Jó era um homem justo, honesto, trabalhador, temente a Deus. Temente a Deus. Ele era um cara, diz a Bíblia, que sacrificava, fazia sacrifícios todos os dias a Deus pelos seus filhos e pela sua família. Né? Que ele era um cara excelente, irmão. Extraordinário. Mas ele tinha um medo no seu coração. Ele fazia as coisas para Deus por medo. E ele tinha no fundo do seu coração um temor. Um temor. Se você quiser, a gente pode ler o capítulo 1. Você quer? Eu leio para você. Não ficar nas minhas palavras. Diz assim, ó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Jó tinha algum problema de caráter? Não. Não. Oi, Paulo, Deus abençoe. Não tinha. Mas
a Bíblia diz que Satanás subiu à presença de Deus. Satanás subiu à presença de Deus. Deus fez uma reunião com seus anjos lá no céu. Está no capítulo 1 ali, se você quiser você lê aí. Tá bom? Eu vou explanando aqui. Se você quiser, você acompanha pela Bíblia. Eu estou no literal da Bíblia, tá? E o Senhor fala com Satanás, fala: ô Satanás, onde você anda, seu miserável? Ele disse: ah, Senhor, eu ando por aí, rodear o mundo, passear pela terra. Tô na área aí. Encostar em mim é pênalti. Aí o Senhor olha pro diabo e diz assim: você tem visto o meu servo Jó com um certo orgulho no seu coração. E tem um monte de idiota aí, irmão, de teólogo imbecil que fala que Deus não tinha orgulho. É um monte de idiota. Ele fala com certo orgulho, com desdém do diabo, dizendo: você viu o Jó aí? Pô, o cara é bom, hein? Ah, esse aí é show de bola, gosto dele. O cara é honesto, o cara fala a verdade. Se fosse um gaúcho, eu falava: o cara é baguado e bom. Agualado, assim, Deus o livre, irmão. Aí o diabo fala pra ele assim: também, né? Se deu tudo pra ele. O cara é riquíssimo. Tem uma família maravilhosa. Tem uns filhos bonitos, umas filhas bonitas. Tem uns netos tudo legal. Tem uma mulher bonita. Né? O cara toma banho de leite de cabra com pétalas de rosas. Tem uma cutis linda. O cara é trilegal. O senhor tem razão. Agora deixa eu descer lá e tirar tudo o que ele tem. Escuta isso aí. E tirar tudo o que ele tem. Tudo. Tudo. Agora eu vou abrir um parênteses e vou interpretar o tudo, tá? Não está no literal isso que eu vou te dizer. Vou matar todos os filhos, neto. Vou fazer a mulher dar um pé na bunda dele. Vou arrancar todo o dinheiro. Vou matar todos os bichos que ele tem. Vou mandar embora todos os empregados. E vou meter uma maldição maligna no nego. Que vai ser de arrancar e fazer buraco no bichão, velho. Vamos ver se ele não vai te amaldiçoar. Eu vou dizer pra tu uma coisa, irmão. Tem muito pregador aí que sobe no púlpito dizendo que Jó não era fiel. Eu queria ver se fosse com você. Você já pensou, irmão? Entendeu? Você já pensou nisso? É por que eles dizem como que Moisés poderia escrever que teve uma reunião no céu, irmão? É porque você não, se você não entende as coisas mínimas do Espírito, como eu posso te explicar as grandes, irmã? Você poderia perguntar, né? Ele responderia. Ele diria que a lenda diz que quando Moisés subiu ao monte e permaneceu 40 dias e 40 noites, Deus narrou o livro para ele. Por isso que ele sabia. É o que a lenda judaica diz. Assim, ele poderia saber. As coisas do Espírito é pelo Espírito, irmão. Quem é da carne aí não sabe mesmo, mas quem é espiritual. Aí o Espírito Santo vem, narra e o cara escreve. É assim que foi inspirada a Bíblia. Talvez você não saiba, né? Escrita por homens pela inspiração do Espírito Santo de Deus, que trazia a eles os seus pensamentos. A Bíblia diz que os meus pensamentos não são os meus pensamentos, mas eles são os de Deus. E que o Senhor, através do seu Espírito Santo, fala na minha boca. Entendeu? Então, é por isso, assim que ele sabia. Então a gente olha para dentro da palavra de Deus, irmão, e vê aqui, né, o Jó entrando na prova. Eu costumo brincar quando prego esse texto, e eu falo que entre Deus zoando o Satanás, né, porque o texto fala isso, ou tem visto meu servo Jó, né, Deus zoando Satanás. O Satanás fica iradinho, porque o Jó é protegido de Deus, segundo o diabo. Estou só interpretando o texto. Segundo o diabo. Jó é um protegidinho de Deus, né? E aí, quem é que se ferrou nessa história, irmão? O Jó. Eu costumo falar que na luta entre a onda do mar e o rochedo, se ferra quem está no meio. É o marisco.
Entendeu? E neste caso, o marisco era o Jó. Mas Deus, para provar, escuta isso, Deus, para provar o amor de Jó por ele, precisava curar o seu coração, esse medo que ele tinha. E isso aqui explica muitas vezes a minha e a sua vida, ou na minha e na sua vida, retificando a frase, as situações muitas vezes pelas quais eu e você passamos e não entendemos por quê. Porque a gente sempre se acha tão justo e acha que não merece aquilo que acontece na nossa vida, né? Já parou para pensar nisso? E tem gente que ainda fala, nossa, ai, a minha família é uma benção, mas Deus é pai, o diabo nunca vai tocar. E se tocar, irmão? E se tocar? Para provar a tua fé. Já pensou nisso? Você já pensou nisso? E se Deus resolver recolher teu filho, tua esposa, teu marido? Você faria o quê? Amaldiçoaria o dia do seu nascimento? Amaldiçoaria a Deus? Ou resistiria bravamente na sua fé, dizendo: Deus me deu, Deus tirou, bendito é o nome do Senhor? Qual seria a sua reação? Porque falar da vida dos outros é fácil, né? Não é? É fácil, irmão. Você olhar os caras que passaram aqui na Bíblia e falar, esse cara, se fosse eu, não faria, né? É fácil, né? Não é fácil, irmão? Olhar o Pedro negando Jesus, você falar, não, eu não negava. Negava sim, irmão. Negava. É difícil um que não fizesse isso. Né? Não é? Então, a gente precisa olhar para a Bíblia e entender, ver na palavra de Deus as fraquezas que nós temos dentro do nosso coração. As fraquezas, irmão. Que nós somos fracos. Que nós temos limites. Entendeu? E a maioria de nós, eu e você, não aguentaria a prova que o Jó passou. Veja, existem controvérsias sobre o tempo que durou a prova de Jó. Alguns dizem que foram 7 dias, outros que foram 15 dias. Então não foi um período longo em que tudo isso aconteceu. Entendeu? Mas não tem como, nem o livro não dá base com datas para a gente fazer. Como ele é muito antigo e é um livro revelado por Deus para Moisés, então a gente não tem uma base para estudar, para falar, não tem isso. Então alguns estudiosos dos mais antigos aí, quando eu falo de mais antigo, eu estou falando de Irineu, estou falando desse povo que viveu no ano 200, no ano 300, aí depois de Jesus, estou falando desses caras, né, que não tinham ainda a sua mente influenciada por tanta porcaria gospel que existe aí para estar tendo, né, uma série de coisas. Então, esses caras que estudavam, que oravam, que eram crentes, aí eles alegavam, né, diziam, por estar perto, mais perto das datas, aí, que ele durou 7 a 8 dias, esse tempo de Jó. Entendeu? Mas eu não sei se isso é verdade ou não. Não posso afirmar. Então fica no campo hipotético isso, tá? Um campo hipotético histórico. É hipotético histórico. A gente não pode afirmar que é. Entendeu? A gente só pode dizer para você que alguns estudiosos disseram que é. Mas daí a ser também tem uma distância. Mas vamos considerar hipoteticamente que seja, né? Entendeu? Vamos considerar hipoteticamente que seja. Então, a Bíblia diz que os seus filhos estavam numa casa, de repente desabou a casa em cima deles, matou todo mundo. Matou todo mundo. Que vem uns bandoleiros e roubou todo o seu gado. Né? Que de repente apareceu uma enfermidade nele, né? Porque à medida que a prova foi passando, foi aumentando a intensidade dela. Primeiro morreram seus filhos, depois seus bichos, foi seus bens e saiu as coisas e tal. Por último, ele foi tocado no seu corpo com uma doença, uma lepra talvez, eu não sei. Não dá para a gente identificar também dentro da palavra o que foi que aconteceu.
né? Nós não temos como identificar. Então a gente observa, né? A gente observa aqui dentro do texto, dentro da Bíblia, oi Fran, dentro da Bíblia, a gente observa aqui o mal tomando o corpo dele. A Bíblia diz que ele se coçava com cacos de telha. Você tem noção disso, irmão? Ele se coçava com cacos de telha. É que daí é o final da história, Ricardo. Daí é outra conversa, mas o período da prova, entendeu? Daí quando a gente chega no capítulo 41 para frente, ele narra sobre o futuro, entendeu? Daí é outra conversa, mas a prova dele, a situação dele, não o período de recuperação. Até o dia em que Deus mudou a sua sorte. Aí quando mudou, aí diz, aí ele teve mais filhos e tal, mas daí já é no futuro, daí, Ricardo, entendeu? Mas até ali conta esse período espremido de prova que ele passou, tá bom? Ele é dividido o livro em duas partes, né? Até o 41, e daí dali para frente, 40, né? 41, dali para frente, quando ele ora pelos seus amigos, aí Deus muda e daí se abre, né? E as coisas então daí são mais estendidas, porque daí tem os seus filhos, filhas, né? Daí já é decorrer de anos, né? Aí é outra conversa. Então, a gente observa isso aqui, irmão, e vê Jó se coçando com cacos de telha. Entendeu? Cacos de telha. E a Bíblia diz que quando ele se coçava, caía pedaços dele. Quem abençoa? Você sabe quando você arranca a casquinha da ferida, assim, que você tá com... E você arranca a casquinha da ferida? Já aconteceu isso com você aí? A lepra, ela vai matando a carne e vai soltando pedaços, vai fazendo um buraco. Eu acredito que você nunca viu uma pessoa leprosa. Eu já vi. Né? Eu já fui em leprosário. Eu não sei se a Bíblia não diz que é uma lepra. Tá? Eu sou biblicista, eu já falei para vocês. Eu digo o que a Bíblia diz, não o que eu acho. Eu acho que é na lepra. Como muita gente acha, mas a Bíblia não diz que é lepra. Tá? Não fala a palavra lepra. Não tem. Então, ele coçava, né, e caía pedaço. Entendeu? E caía pedaço. E a Bíblia diz que os cachorros comiam a carne dele que caía no chão. Ira, a gente acha que é lepra, né? Mas na Bíblia não fala. Entendeu? O troço era complicado, né? Aí a Bíblia diz que vem a mulher dele, que devia ser lindona, né? Pensa um cara rico desse, imagina a cutis da madame, né? É claro que reservadas as proporções. Ô, irmã, de Deus abençoe. É claro que o pastor está falando aqui reservadas as proporções, né? Que era outro tempo, é óbvio, mas eu estou trazendo para o tempo de hoje. Imagina a unha da irmã, né? O cabelão, o carrão que ela usava, a bolsa dela devia ser Louis Vuitton, né? Cara, riquíssimo. Riquíssimo. Né, hein, Gideão? O que você acha? Né? Ontem eu tava vendo que o Faustão usava um tênis de 10 mil reais, né? Eu fui olhar o tênis, meu Deus, que troço horroroso, né? Que mau gosto. Tem gente que paga cara nos troços, tem um mau gosto desgraçado, né? Faustão usava um relógio azul, de pulseira azul, que custava 1,5 milhão de reais, né? Mas é horroroso, né? É um lixo, né? Meu Deus, esse povo tá louco. Só porque é caro mesmo, né? Mas enfim. Então ela devia ter o melhor, né, irmão? Entendeu? Oi, Valdir, Deus abençoe, parceiro. Devia ter o melhor. Quando ela vê Jó pobre, né? O Jó pobre, sem nada. E aí vê ele doente naquele canto, ela vem, olha nos olhos de Jó e diz assim: abandona logo esse teu Deus, ou amaldiçoa logo esse teu Deus, depende da tradução da Bíblia, é o que está escrito lá, e morre, ela fala para o Jó. Entendeu? E morre. Então, mas Jó a repreende, tem até um hino bem bonito, né, de uma
de uma irmã negona, que eu não lembro o nome dela, mas eu não lembro o nome dela, mas uma negona tão bonitona, ela, né? Ela é do Rio de Janeiro, não sei o nome dela. Bonita ela, uma mulher muito bonita, tem uma voz linda, que eu amo ela cantando, né? Que Rose Nascimento, acho que é isso aí mesmo, né? Que coisa mais linda a voz daquela irmã, né? Eu não conheço ela pessoalmente, espero um dia poder conhecer, né? Acho ela canta demais, né? Demais. Tem uma unção extraordinária de Deus, pelo menos quando eu vi ela cantar. Agora eu não sei, faz muito tempo que eu não vejo, né? Mas quem sabe um dia possa conhecer a irmã Rose Nascimento, né? Uma mulher extraordinária, né? Acho ela extraordinária, canta demais, né? E ela canta um hino sobre o Jó, né? Muito legal, gosto demais, né? Eu acho que ela é do Rio de Janeiro, né, galera? Eu acho que ela deve ser do Rio de Janeiro, não sei, né? Ela é irmã do Matos Nascimento? Será que é? Não sei. Não. É irmã mesmo? Bah, não sabia. Sabia. Tá bom, vamos lá. Mas canta muito, né? Canta muito. Quem canta, canta, né? Essa canta muito mesmo, né? Muito gospel aí, né? Não, mas é com negona com carinho, né? Sabe disso? Negão, negona é com carinho, não é um pejorativo de maneira nenhuma, né? E eu não falo negona pra pessoa que é negra, né? Eu falo negona, uma mulher grandona, assim, entendeu? Grande, não tem a ver com a cor da sua pele, tá? Eu falo negona, não é porque é negra, de pele escura, não, de maneira nenhuma. Negona são pessoas que eu gosto. Eu falo, e daí, negona, né? Quem é minha ovelha e sabe disso, né? Que eu falo, daí, negona, como é que você tá? E daí, negão, né? Não tem a ver com racismo isso, nem com nada disso, tá? Nada a ver. E então a gente observa a mulher dele indo embora. Então a gente vê, irmão, a gente vê Jó passando por uma prova que dificilmente qualquer ser humano normal aguentaria. Mas Jó aguentou até o final, né? O Jó morreu aguentou até o final. Entendeu? Até o final. E num momento de fraqueza, a gente chegou agora no ponto central da mensagem, um momento de fraqueza de Jó, ele amaldiçoa, irmão, ele amaldiçoa o dia em que ele nasceu. Entendeu? Ele amaldiçoa o dia em que ele nasceu. E ele diz que naquele dia ele procura a morte, mas ele não consegue encontrar. E muita gente, no momento da dificuldade, no momento de luta, né? No momento de luta, às vezes a gente fala coisas que entristecem o coração de Deus. Às vezes isso acontece. Entendeu? A gente fala coisas que entristecem o coração de Deus. E a gente fala nem sempre porque a gente quer, mas porque é algo que vem de dentro da nossa alma, em função da tristeza, da luta, da prova, da dificuldade. Né? E Deus entende isso. Deus entende. E Deus entendeu o que Jó estava falando. E Jó demonstra aqui então algo que tinha dentro do seu coração e ninguém conhecia. Ele disse: o mal que eu temia me sobreveio, a maldade me encontrou. E ele sempre correu na frente para que a maldade não viesse sobre ele. Mas eu quero dizer para você, irmão, que o Jó continua um pouco para frente. E ele fala que ele viveu os dias bons com Deus, então por que ele amaldiçoaria os dias maus? Se Deus fez tanto os dias bons quanto os dias maus. Entendeu? Tanto os dias bons quanto os dias maus.
Então, nós viveremos os dias maus. Escute o que eu estou te falando. Todos nós vamos passar pelos dias maus. Nós vivemos os dias bons com alegria, com sossego, com folga, com fartura, mas viveremos os dias maus de dificuldade, de falta, de carência. Todos nós vamos passar por isso. Se não passou, você vai passar. Se não passou, você vai passar. Que a gente chama de maneira mais comum de deserto, né? E daí, pastor, como é que tá o irmão? Estou no deserto. Estou na prova. Mas eu ando na prova, dando glória a Deus. Andando pela prova e dando glória a Deus. Porque o deserto, irmão, é um lugar que mata quem não é crente. Quem é crente se fortalece no deserto. Quem é crente sai fortalecido da prova. Quem é crente aprende que mesmo no fundo do poço, e certa vez eu preguei uma mensagem sobre José, quando ele foi lançado no poço. Faz muitos anos isso, muitos anos, e o Espírito Santo me inspirou, ele trouxe, fez eu lembrar agora aqui, que o melhor lugar para o crente é no fundo do poço. O crente. Quando você está na prova, está na dificuldade, o melhor lugar que tem para o crente é no fundo do poço, porque você está seguro no fundo do poço. No fundo do poço você não desce mais, você já sabe que você foi até ali, mas você não vai mais para baixo. Você chegou no fundo. Entendeu? E quando você está no fundo do poço, não adianta você olhar para frente, não adianta você olhar para trás, não adianta você olhar para a direita, não adianta você olhar para a esquerda, porque para qualquer lado que você olhar, você não vai encontrar a saída. A única saída que existe é para cima. Só Jesus pode te tirar do poço, irmão. Fundo do poço é o lugar do povo encontrar com Deus. É o Betel de Jacó. É o vale de Jaboque de Jacó. Você entendeu, irmão? Você está entendendo a mensagem? O fundo do poço é o lugar que o crente encontra com Deus. O fundo do poço é um lugar que muitas pessoas precisam ser levadas para abrir mão de todas as suas defesas, para abrir mão de todos os seus artifícios, para que ali completamente desarmada, desnudada, fique sozinho na presença de Deus. E a única saída que ele tem é recorrer ao Santo de Israel. Não tem outro. Mas ninguém pode te ajudar quando você está no fundo do poço. Ninguém. Só Jesus. Fundo do poço é um lugar em que o crente conhece Jesus com profundidade. Fundo do poço é o lugar onde o crente aprende a identificar, irmão, as características de Deus, aprende a sentir o cheiro de Deus. Fundo do poço é o lugar onde o crente reconhece o anjo. Onde o crente consegue identificar a diferença entre a luz e as trevas. Entendeu? O fundo do poço. Muitas pessoas cresceram no fundo do poço. Muitas pessoas tiveram sua vida transformada no fundo do poço. Muitas pessoas tiveram convicções da promessa no fundo do poço. É lá que você identifica o teu chamado. É lá que você sabe se você de fato é um homem de Deus, uma mulher de Deus. É lá que você sabe se você vai resistir até o final sem permitir que roubem a tua coroa. Não vai ser na alegria, não vai ser na festa, não vai ser no meio dos teus amigos, não vai ser com o teu salário entrando na tua conta todo mês. Lá você não vai mostrar que você é crente, você vai mostrar que você é crente no fundo do poço. É
É lá que você vai mostrar. Porque se você não é crente, irmão, você se suicida, você se mata. Fundo do poço. Você abre mão da sua vida, você abre mão da prerrogativa de viver, você abre mão. No fundo do poço, só Jesus pode estender a mão para tirar você de lá. E eu vou contar uma coisa para você aqui, irmão. De alguém que fala, eu estou falando com conhecimento de causa. Estou te falando com conhecimento de causa. Entendeu? Porque eu fui no fundo do poço, eu conheço o fundo do poço, irmão. Eu sei quantas patas tem os bichinhos que andam lá no fundo, você quer saber? Eu conheço a centopeia, eu conheço a minhoca, porque esses bichinhos que tem no fundo do poço. Eu conheço. Muito bem. Conheço eles muito bem, irmão. Eu vim do fundo do poço. Jesus me tirou do fundo do poço. Eu fui levado no fundo do poço, fui testado, fui provado na minha fé. Lá no fundo do poço. Então eu estou falando para você de um lugar que eu conheço muito bem, porque fiquei lá muito tempo. Mas quando Jesus me tirou do fundo do poço, ele disse para mim, olhou nos meus olhos e disse para mim, agora você pode sair. Porque agora você está maduro. Fundo do poço é lugar de crente amadurecer, irmão. É lugar de crente crescer. É lugar de ministério ser fortalecido. É lugar de você traçar a visão de Deus. Você traçar a estratégia de Deus. É lugar de você se decidir, se definir. Fundo do poço, o crente sai do armário, irmão. Ou ele é crente ou ele não é. Entendeu? Ou ele é crente, irmão, e ele resolve dar a sua vida pelo evangelho. Esse tipo de decisão se toma no fundo do poço. Não é a luz do dia, não. Você está enganado, irmão. Você está enganado. Não é a luz do dia, na moleza, na beleza, sentado no sofá da tua sala que você decide dar a tua vida pelo evangelho. Não. Não, irmão. Você decide abrir mão da tua vida para andar com Cristo no fundo do poço, no meio de muriçoca, no meio de minhoca, no meio de centopeia, com lama até o pescoço. É ali que você decide abrir mão da sua vida em função do evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, no fundo do poço, irmão. Ali é que você mostra o teu brilho, a tua honra, a tua galhardia, a tua resiliência, sem ninguém junto, sem ninguém para te dar mão, sem ninguém para orar por você, sem ninguém para você poder contar os teus problemas, sozinho, irmão, só você e o anjo de Deus ali do teu lado. Mais ninguém. Mais ninguém. Você entendeu? Você está entendendo a mensagem hoje? Está entendendo o que Deus está falando para você? Fundo do poço separa os crentes dos evangélicos. Fundo do poço separa quem está disposto a dar a sua vida por Jesus e quem quer ir na igreja de vez em quando. Faz separação ali, irmão. Entendeu? Ali separa. Ali separa quem é e quem não é. Não tenha você dúvida disso. Isso é o fundo do poço. Esse é o vale da sombra e da morte. Que só quem de fato confia na existência. Ouviu? Vou repetir. Quem confia na existência e na estadia ou na estada de Deus do teu lado. Você confia 100% que Deus está com você, que o anjo do Senhor está acampado ao teu lado, porque dali para frente, ou você está com ele ou você não vai mais. Um passo.
1 milímetro além daquilo. É o limite. Fundo do poço é o limite. O fundo do poço define quem vai sair. Uma pessoa entra no poço e quando você sai de lá, sai outra. Sair de lá é outra pessoa. Entendeu? É outra pessoa. Uma coisa é você estudar a Bíblia, ler a Bíblia, outra coisa é você viver ela. Você confiar nela plenamente. Você acreditar de olhos fechados. Você dar o passo sem olhar onde você está andando. Porque você crê que o Senhor está guardando os teus passos, que o anjo do Senhor está de fato acampado ao teu redor, que o Senhor de fato está te protegendo de todas as coisas, que a mão do Senhor é que te sustenta. É assim que um crente sai do fundo do poço. Então eu olho para o Jó e vejo Jó clamando de maneira muito clara, dizendo: Deus fez os dias bons e Deus fez os dias maus. Se eu me alegrei nos bons, amaldiçoarei os maus, sendo que Deus fez tanto um quanto o outro. Não. Eu vou continuar caminhando e andando na presença do Deus que reina e vive eternamente, para sempre, o Deus da minha vida, o Deus que me escolheu quando eu disse sim. O Deus que disse: a quem enviarei? E eu disse: Senhor, não tem ninguém, então envia-me a mim. E então o Senhor me escolheu. Isso é ser escolhido, separado. Envia-me a mim, Senhor, porque eu vou. E se eu tiver que viver, eu vou viver. Se eu tiver que morrer, eu vou viver. Vou morrer, mas que eu vou lá e vou falar tudo que você está mandando, eu vou. Deus me deu uma visão ontem. E eu vi um mastro muito grande. No mastro tinha uma bandeira da América, dos Estados Unidos da América, USA, tremulando no vento. E ela estava a meio pau. Escute isso. Ela estava a meio pau, uma bandeira dos Estados Unidos balançando a meio pau. Então alguém pegou na corda e começou a levantá-la. E eu ouvi aquele barulho das rondanas do poste, fazendo o barulho das rodinhas e a bandeira sendo levantada. E ela ia até em cima e batia lá em cima e tremulava forte no vento. E eu ouvi uma voz forte de Deus dizendo: o tempo do luto na América acabou. Sacou? O tempo do luto na América acabou. Pastor, vai interpretar? Não. Não. No momento certo, a gente fala sobre isso. Eu estou só te passando a visão que eu tive e o que Deus me falou. Então você sabe que vai acontecer alguma coisa, né? Você já sabe. Tá legal? Deixa eu orar por você. Fecha os seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero aqui, Senhor, abençoar cada irmão e cada irmã que está comigo agora no nosso culto. Eu peço que o Senhor abençoe a vida deles em nome de Jesus. Que o Senhor possa pôr a tua mão sobre a vida dos teus filhos, guardando, protegendo, livrando de todo mal. Que o Senhor possa abençoar a água que os irmãos têm colocado diante de ti, para que quando beberem, utilizarem dela, sejam alcançados pela sua fé, em nome de Jesus. Eu os abençoo, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Fiquem com Jesus, até amanhã, às 14 horas a gente volta. Tá legal? Beijo para todo mundo. Deus abençoe vocês. Tchau, galera. Tchau, galera.